Oi, galerinha. A aula dessa semana é sobre força de atrito, tá? A gente começou a falar na aula passada, a gente falou bastante, na verdade, sobre força de atrito na aula passada. Daí falamos que é um tipo de força de contato, é uma componente da força de contato exatamente. Para ter força de atrito, eu preciso estar comprimindo uma superfície e preciso também ter uma certa tendência de escorregamento ou o próprio escorregamento em si. Daí, lá eu deixei o PDF para vocês, tá? PDF teórico explicando mais detalhadamente sobre a força de atrito. E, assim, lá fala sobre a intensidade, sobre os dois tipos de atrito. Eu vou dar uma prévia para vocês, mas eu não vou gastar muito tempo aqui no vídeo, porque eu vou explicar os pontos principais durante a live, tá? E é o seguinte, eu por que eu tenho força de atrito? Isso está lá explicadinho no PDF, mas as superfícies, elas não são perfeitamente lisas. Elas têm certas rugosidades microscópicas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, quando eu pego, por exemplo, se eu pego um caderno, por exemplo, eu olho para essa superfície, ela parece ser uma superfície lisa para mim. Mas microscopicamente olhando a superfície, tem várias rugosidadezinhas que permitem. Pera, que no caso o celular não vai ficar, mas eu acho que eu consigo com outra capinha. Mas tem certas rugosidades que permitem que um corpo ele fique parado sem escorregar, mesmo sendo um plano inclinado aqui, por exemplo. E daí, falha de gravação, minha música tocando ali. E daí, essas rugosidades na superfície que são responsáveis pelo surgimento da força de atrito. Porque sempre que tem uma certa tendência de escorregamento, aquelas rugosidades, elas se encaixam de certa forma que acabam, que acabam dificultando o escorregamento. E daí é o que a gente conhece como a força de atrito, tá? Só adiantando para vocês, a gente tem dois tipos de força de atrito. A gente tem atrito estático e atrito cinético, que a gente também pode chamar de dinâmico. E o que acontece? O atrito estático é aquele atrito que ele existe, é uma força de atrito que existe enquanto o corpo ele ainda não está escorregando. Então, enquanto tem a tendência de escorregamento, é o atrito estático, tá? A partir do momento que o corpo ele começa realmente a escorregar, aí a gente tem um atrito dinâmico. Lembra que lá na aula passada eu falei que a força de atrito, a intensidade dela, é dada por mi vezes normal? Aquele mizinho que aparece lá na fórmula, ele é um coeficiente de atrito. O que significa isso? O que a gente está falando? Bom, é um coeficiente de atrito que depende, é um número, tá? É um número, ele não tem unidade. Ele é somente um número que a gente coloca ali na expressão. E aquele valor, ele vai depender de quais superfícies eu estou falando, que estão em contato, que estão interagindo. Então, se eu tenho, por exemplo, a superfície de um bloco em um chão molhado, vai ter um certo coeficiente de atrito. Agora, se eu estou falando da superfície desse mesmo bloco, mas agora num chão cimentado, seco, é outra história. Então, esse valor de coeficiente de atrito, ele vai depender das superfícies que estão em interação, que estão em contato. Além disso, o atrito estático, ele vai ser o atrito estático não. O coeficiente de atrito estático, ele vai ser sempre menor do coeficiente de atrito dinâmico. Quando eu falei que eu tenho dois tipos de atrito, se a fórmula é, digamos assim, a mesma para calcular o valor da força de atrito, alguma coisa ali tem que mudar no coeficiente, porque a força normal ela vai continuar sendo a mesma. Então, eu tenho dois tipos de coeficiente, o estático e o dinâmico. O estático ele é sempre maior do que o dinâmico. Isso implica para mim que é muito mais difícil eu fazer um corpo que está mas tem uma certa tendência de escorregar, iniciar um movimento, ou mesmo
um corpo que está no plano horizontal. Quando eu começo a empurrar ele começa a ter uma tendência de escorregamento. E daí surge força de atrito estático, enquanto eu ainda não consigo fazer com que ele se movimente. Então, é muito mais difícil eu conseguir tirar um corpo do repouso e fazer com que ele inicie o movimento do que eu fazer um corpo que já está em movimento continuar aquele movimento que ele já está fazendo. E nesses dois casos ali vai ter força de atrito. Nesses dois casos, tanto no corpo que ele está parado, mas está sofrendo a ação de uma força tentando tirar ele do movimento, do repouso, tanto no caso do corpo que já está em movimento. Nesses dois casos vão ter atrito. O que muda é que no caso que o corpo ainda está em repouso, mas está sofrendo a ação de uma determinada força que faz com que ele tenha tendência a escorregar, ali vai estar agindo o atrito estático. No caso do corpo que já está em movimento, quem vai estar agindo é o atrito cinético. E o que muda de uma situação para outra? O valor do coeficiente, porque aí eu vou estar falando primeiro de coeficiente estático, coeficiente de atrito estático, e no caso, quando já está em movimento, eu estou falando de coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, tá? Então, é basicamente isso, tá? De visão geral, assim, do que é o conteúdo. Tem isso lá graficamente também, acho que fica mais fácil para vocês entenderem. E deixa eu só ver se eu estou esquecendo de algum detalhe. Falei dos dois tipos de atrito, falei da intensidade. Enquanto eu ainda não consegui fazer o corpo entrar em movimento, o que acontece? Existem dois valores, né? Eu falei que tem o atrito estático e tem o atrito cinético. Mas existe uma coisa chamada atrito estático máximo. Tanto é que o coeficiente de atrito estático, ele é chamado de coeficiente de atrito estático máximo. O que isso significa? Sempre que eu tenho um corpo em repouso em cima de uma determinada superfície, vai ter, devido àquelas duas superfícies ali que estão em contato, estão interagindo, vai ter um certo coeficiente de atrito que depende desses materiais, certo? E daí vamos supor que eu começo a aplicar uma determinada força para movimentar esse corpo em cima dessa superfície. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, tem um bloquinho aqui, né? Não é um bloquinho, é um cubinho, que está em cima dessa superfície. Aí eu começo a aplicar uma força para empurrar esse bloquinho para lá. E assim, como é um bloquinho leve, é fácil, né? Mas, enquanto eu ainda não consigo movimentar esse bloco, eu estou aplicando uma força, está agindo o coeficiente de atrito estático. Mas o que é o coeficiente de atrito estático máximo? Que é o que eu consigo calcular, né? É o valor máximo do atrito estático. Ou seja, enquanto eu estou aplicando uma força aqui e esse bloquinho não se movimenta, é atrito estático, certo? Mas eu só consigo calcular o valor do atrito estático máximo, que é o valor máximo do atrito enquanto o corpo ainda está em repouso, tá? Então, o que isso significa para mim? Por que eu tô falando disso? Porque para eu fazer com que esse bloquinho inicie o movimento, eu preciso aplicar uma força maior do que a força de atrito estático máxima, tá? Por isso que eu tô falando de coeficiente de atrito estático máximo. O que a gente consegue calcular quando eu falo de atrito estático? A gente consegue calcular lá por meio da fórmula justamente esse valor de atrito estático máximo. Mas enquanto eu tô aplicando uma força que tem uma intensidade menor do que esse atrito máximo, o valor da força de atrito, enquanto eu ainda não atingi aquele valor lá, enquanto eu ainda não atingi aquele valor máximo, o valor da força de atrito, ele tem a mesma intensidade da força que eu estou aplicando. Vamos supor um exemplo. Vamos supor que esse bloquinho, essa superfície aqui, tem uma força de atrito estático máxima de 20 newtons. O que significa? Significa que enquanto eu estiver aplicando uma força de 5 newtons, a força de atrito está valendo 5 newtons também. A mesma intensidade da força que eu estou aplicando para fazer escorregar. Enquanto eu aplico uma força de 10 newtons, o que acontece? A força de atrito naquele momento também vai ser de 10 newtons. E
mas eu não estou entendendo por que que vai ser 5, por que que vai ser 10, se o atrito estático máximo é 20. Tente associar o seguinte, o atrito estático máximo é o máximo valor que a força de atrito pode chegar sem que o bloquinho inicie movimento. Então, enquanto ele estiver em repouso, o atrito estático ele pode chegar no máximo até 20. Enquanto isso, ele vai sempre acompanhando o valor da força aplicada. Se eu aplico 5, força de atrito é 5. Se eu aplico 10, força de atrito vai ser 10. Se eu aplico 15, a força de atrito vai ser 15. Se eu aplico 20, a força de atrito ainda vai ser 20. E se eu aplicar um pouquinho mais, se eu aplico 22 newtons, o que acontece com a força de atrito? Ela não vai conseguir ser 22, porque o máximo da força de atrito estática, o máximo atrito estático, ele é 20. Então, se eu aplico alguma coisa superior a isso, esse bloquinho ele já vai iniciar um movimento. Quando ele inicia um movimento, quem que passa a valer pra gente? O atrito cinético, tá? E o atrito cinético, ele vai ser constante, não vai mais variar. Depois que começou um movimento, quem passa a valer o atrito cinético, e agora ele tem um valor constante. Como que eu calculo esse valor? Coeficiente de atrito cinético, ou coeficiente de atrito dinâmico, vezes a normal, ok? É basicamente isso que eu precisava falar para vocês. Eu vou falar depois, acho que eu vou deixar para falar na live sobre o funcionamento de freios ABS. Mas eu acho que dá para dar uma adiantada para vocês. É o seguinte, o freio ABS. Na verdade, como que funciona o freio normal? O freio normal, ele trava a roda, tá? Ele trava a roda. Pensa no freio de bicicleta, ó. Ele trava a roda, né? E o que acontece? Quando trava a roda, eu vou ter que explicar, na real, para vocês como funciona a roda andando em cima de uma superfície. Olha, assim como a roda funciona no mesmo princípio, tá? Quando a gente está andando sobre o solo, a gente empurra o solo para trás. A gente empurra o solo para trás. Então, a tendência nossa é que nosso pé escorregue para trás quando a gente empurra o solo para trás. E daí surge a força de atrito no sentido contrário à tendência de escorregamento. Então, se quando eu empurro meu pé para trás, a tendência é que meu pé escorregue para trás, a força de atrito vai me empurrar para frente. E é graças a isso que a gente anda, tá? Graças à força de atrito. A ideia da roda é a mesma. Pense agora numa roda. A roda ela tá virando assim, né? Então a tendência é que ela escorregue para lá. O que a força de atrito faz? Faz com que a roda consiga ir sempre para frente, ok? Não sei se ficou muito confuso para vocês, mas espero que vocês tenham entendido. E daí, o que acontece? Só vendo se eu tenho alguma coisa redonda para demonstrar aqui para vocês, gente. Não é tão redondo assim, mas dá para vocês terem noção. Ó. O que acontece quando eu giro o eixo da roda aqui? A tendência é que escorregue para trás, né? Então, surge uma força de atrito, fazendo com que uma força de atrito apontando para lá. Fazendo com que essa roda realmente vá para lá. Tá? É isso que acontece. O que acontece no freio normal? Quando eu uso o freio normal. O freio normal, ele trava a roda. Quando ele trava a roda, o que acontece? Tem tendência de escorregar. A roda, ela tem tendência de derrapar ali na superfície. E daí, se ela tem tendência de derrapar na superfície, no caso para frente, né? Que ela tem tendência de derrapar. Por quê? Ela tá girando, né? Tá girando normalmente. Quando eu aciono o freio, ele trava o eixo que faz a roda girar. Só que ela já estava se movimentando para frente, né? Então, ela vai tender a continuar para frente, só que agora com o eixo travado. Então, ela tende a escorregar realmente na superfície. Quando o freio ele trava a roda, o que acontece? Eu vou ter um atrito cinético ou atrito dinâmico? Eu vou ter um atrito cinético ou dinâmico ou um atrito estático? Vai ser um atrito cinético, certo? Porque a roda ela escorrega. E daí, o que eu falei? Que o coeficiente de atrito cinético, ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Então, o carro vai demorar mais para parar. No freio ABS, não acontece isso. No freio ABS, ele tem um sistema que, quando a roda vai travar, ele aciona o freio, ok, a roda começa a parar, né? Quando a roda vai travar, ele libera. Aí a roda volta a girar. E assim, toda vez que a roda vai travar, ele libera a roda. O que acontece? Acontece que não vai ter escorregamento.
Se não vai ter escorregamento, não vai ter atrito cinético, vai ter somente atrito estático. Enquanto estou diminuindo ali a velocidade de giro da roda, mas ela ainda está em contato normal com o solo sem escorregamento. Ela só está tendo deslocamento, mas não está escorregando na superfície. Tentem diferenciar aí deslocamento de escorregamento. A roda não escorrega, normalmente ela não escorrega na superfície, tá? Quando ela escorrega, a gente fala que o carro derrapou. Mas quando a roda está girando normalmente, ela está simplesmente se deslocando na superfície, ela não está escorregando pela superfície. E daí, o freio ABS, ele faz isso. Ele sempre que a roda vai travar, ele libera a roda. Então, consequentemente, não tem atrito cinético, porque não está tendo escorregamento. Se não tem atrito cinético, só tem atrito estático. Então, o que acontece? O carro ele vai acabar freando mais rápido, porque o valor do atrito estático máximo ele é maior do que o valor do atrito cinético, ok? E sem falar da questão de segurança mesmo, né? Porque quando o carro tem escorregamento, é mais perigoso de eu perder o controle da situação. Em geral, era isso, tá, gente? O PDF lá tá certinho lá para vocês. E eu quis deixar o vídeo mais curto também, não fiquei falando muito e entrando em muitos detalhes, porque eu acho que o PDF ele tá bem explicativo, tá? E não quis deixar o vídeo aqui cansativo para vocês também, mas não deixei de abordar os pontos importantes. Então, até a nossa live. Beijinhos, se cuidem e bons estudos para vocês.